Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 18. Eis o que diz a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos prometida, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome. Cantaste louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne, sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, livrasse todo o que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, no sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Seca-se a erva e cai a sua flor. Por quais razões você acredita que você serve a Deus? Aonde você encontrou razões para crer em Jesus? Para se arrepender dos seus pecados? Qual foi os motivos que você enxergou para crer em Cristo? Nós estamos em uma época em que é pedido razão ou explicação para tudo aquilo que venhamos a fazer, ou a tudo aquilo que nos engajamos. Mas por que você faz isso? Qual a finalidade? Por qual razão você se compromete
a isso. A palavra de Deus não somente nos dá ordens a que nós venhamos a cumprir, mas nos dá as razões dessas ordens, as razões que nos levam a executarmos as ordens que Deus nos dá. A carta aos Hebreus foi escrita por alguém desconhecido. Alguns especulam que o apóstolo Paulo seria o escritor desta carta, mas ainda assim não temos a certeza, ainda que as palavras da carta se assemelhem ao que Paulo vem dizendo na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Nós devemos nos deter às verdades estabelecidas aqui pelo escritor. E as verdades se referem a Cristo e a sua aliança, a Cristo e o novo pacto, a Cristo e o cumprimento de tudo que Deus havia realizado até aquele momento na vida de Israel e agora na vida do povo do Novo Testamento. Mas eu insisto em lhe perguntar mais uma vez: você acredita que há razões para você confiar em Jesus mais do que você tem razões para confiar em si mesmo? Nessa noite, quero chamar a sua atenção. Que você enxergue na palavra de Deus algumas razões que lhe devem levar a crer em Jesus como seu suficiente Salvador. Em primeiro lugar, a primeira razão que o escritor da carta nos mostra que devemos crer em Jesus é porque Ele não somente encarnou-se, não somente é o Deus encarnado, mas é aquele que anuncia a salvação. A mensagem de salvação vem juntamente com o juízo. Na medida que o nosso Senhor Jesus proferia as palavras de salvação, também estava ali as palavras de juízo, demonstrando aos homens que eles deveriam ser salvos de algo ou de alguém. Deveriam trilhar um caminho distinto daqueles que estavam trilhando. Por isso, que toda a carta aos Hebreus diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mais à frente ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Verso número 5, 7 e 8, ele nos diz, nos fala a respeito de Jesus, o Deus encarnado, completo, que anunciou-nos a salvação. Aquele que não somente era profeta, mas sacerdote e rei, fazendo convergir em sua pessoa tudo que era necessário para que Deus fosse satisfeito em sua justiça. Então, a primeira razão para crermos em Cristo é a sua encarnação, o anúncio da salvação a partir de si mesmo. 1 João 1,1, o apóstolo nos diz que era desde o princípio, temos ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. João
se refere a Jesus, demonstrando sensibilidade com aquilo que o homem natural consegue ter sensibilidade. Seus olhos, seus ouvidos, suas mãos tocando o Mestre. Ele reconheceu a existência de Cristo e a verdade de que Ele era Deus. Isso tem a ver conosco, porque essa é uma razão crucial para crermos em Jesus. Enquanto os homens não acreditam que Jesus é o Deus encarnado, enquanto as pessoas acreditam que Jesus é somente um feixe de luz que apareceu neste mundo, ou então um espírito iluminado com boas intenções, os crentes, alicerçados na palavra de Deus, creem que Jesus é o próprio Deus encarnado. E isso faz toda a diferença. Haja vista que o nosso Senhor disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras, em última análise, examinando todas as Escrituras, nos mostram que Deus teve tão grande amor que encarnou-se em seu Filho e veio ao mundo em nosso favor. É bem verdade que quando examinamos a verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendemos as três ações, as três atribuições de Deus como sendo parte da essência de Deus. Mas em última análise, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, e enfim, nós enxergamos a glória de Deus face a face, por meio do relato dos evangelhos. Os discípulos puderam testificar a visão de encontrar o seu Salvador. Mas nos nossos dias, as pessoas não querem razões bíblicas para se achegarem a Deus. Elas querem razões emocionais. Elas querem razões filosóficas. Elas não querem razões que emanem das Escrituras. Porque você deve crer em Cristo? Porque Ele encarnou em seu favor. Ele veio ao mundo padecer em seu favor. E Ele lhe anuncia a salvação. Rejeitar a mensagem de Cristo é o mesmo do que rejeitar a Cristo. Rejeitar a mensagem de Cristo é o mesmo que rejeitar, ou garantir, aliás, a condenação. Já vista que quem não tem o Filho não tem o Pai. E saber que Deus encarnou-se, que Cristo veio ao mundo como Salvador, anunciou as boas novas do Evangelho para lhe livrar da ira e da condenação eterna. Essa não seria uma razão válida para você tomar para si nessa noite e confiar em Cristo ainda mais? A segunda razão pela qual alguém deve se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo é porque Cristo pagou a dívida em seu lugar.
Bom, mas quem acredita que deve alguma coisa a alguém, muito menos a Deus? As pessoas, os homens, em muitos lugares, são vistos como maus pagadores. Imagine em relação a Deus. Será que aqueles que acreditam que podem pagar algo a Deus têm noção do que estão fazendo para com Ele? Acreditando que alcançará a sua salvação pelas obras, alcançará o amor de Deus por aquilo mesmo que eles podem fazer diante de Deus? De maneira nenhuma, irmãos e irmãs. Verso número 9, o escritor nos diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Os anjos eleitos não precisaram passar pela aflição deste mundo. Não precisaram passar por tristezas, por fome, enfermidades, por lutas. Não precisaram enfrentar inimigos na carne. Diferente de Jesus, que se humilhou até a morte de cruz. Verso número 10 em diante, o autor nos diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Portanto, o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O fato de Jesus nascer, Deus encarnar-se, e Ele pagar a dívida em nosso lugar, nos mostra aqui o autor da carta aos Hebreus, que Ele assim se identifica conosco, não somente quanto a ser nosso Salvador, mas como a ser nosso irmão, como a ser nosso parente mais próximo, que todos nós somos aperfeiçoados em Deus. E Cristo também foi aperfeiçoado em Deus na cruz do Calvário, obedecendo até o último momento. Mas é assim que você enxerga Jesus. É assim também que você se enxerga como alguém que tinha uma dívida que não poderia pagar, mas que foi quitada pela pessoa de Cristo. A manifestação da graça de Deus em nossas vidas é ter Deus enviado Cristo a morrer em nosso lugar e perdoar nossos pecados, carregar o fardo das nossas iniquidades. Por isso o escritor insiste em dizer: nos importa que apeguemos com mais firmeza às verdades que já sabemos, que já ouvimos, que já estamos mais do que acostumados a ouvir a respeito de Cristo e da sua obra. Mas é assim que você o tem feito? É assim que você enxerga os passos de Jesus? Você já examinou os evangelhos? Você já examinou a compaixão de Jesus, mas também a ira dele? Bem como a submissão que ele se entrega, a qual ele não precisaria se não quisesse,
pois tinha domínio sobre tudo, mas você enxerga tudo isso como sendo obra de Deus para me tirar do lamaçal do pecado. Por isso que no verso 10, o autor diz que convinha que Cristo realizasse essa obra. Convinha que tudo acontecesse como aconteceu. Mas por que Cristo sofreu tanto? Mas por que Deus permitiu tamanha coisa? Convinha que isso acontecesse, irmãos e irmãs, que talvez você e eu não estivéssemos aqui nessa noite. Por isso o escritor da carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, diz: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Será que a glória é mesmo de Cristo? Ou nós temos dado glória? Aquilo não é Cristo. Ou será que temos dado glória a nós mesmos? Você sabia que é por considerar o sacrifício de Cristo de maneira verdadeira, séria, como a Escritura de fato revela? Sabia que é por causa disso que missionários se lançam nas selvas, na África, em lugares longínquos, remotos, em lugares perversos, para proclamar a verdade? Você acredita, ou você sabia, que esta razão, fato de Cristo ter quitado nossa dívida diante de Deus, leva milhões de pessoas a entregar tudo o que tem a Deus, seu coração, seus bens, seu trabalho, sua vida por completo? Essa não é uma razão, humanamente falando, favorável, segundo o conselho dos ímpios. Essa não é uma razão que os ímpios, sua grande maioria, na sua maioria, consideram. Mas em terceiro e último lugar, a terceira razão pela qual nós podemos confiar em Cristo é porque Ele foi o único que venceu a morte. Você conhece alguém que venceu a morte? Você conhece algum homem que venceu a morte? Esse é um dos grandes dilemas do mundo. A morte, por que ela existe? Para que ela existe? Porque eu preciso me encontrar com ela em algum momento. O pavor da morte está incutido naqueles que não possuem fé em Jesus Cristo. O pavor da morte tira o sossego daqueles que não examinam a palavra de Deus, que não conhecem o Salvador. A verdade, as Escrituras, deve guiar a sua vida. E neste tema não é diferente. Quer seja na sua morte, na morte dos seus filhos, na morte dos seus parentes, quer seja em qualquer circunstância em que este assunto está em evidência, nós devemos tratá-lo segundo as Escrituras. Devemos enfrentá-lo segundo as Escrituras. Sobremodo, ou sobretudo, porque reconhecemos que Jesus venceu a morte. Crianças, vocês não precisam ter medo da morte. Um dia todo mundo vai morrer. Eu vou morrer,
seus pais vão morrer, seus avós vão morrer, mas sabe qual a alegria por trás de tudo isso? É que todos estes que creem em Cristo estarão com Ele reinando nos céus. Estarão com Ele banqueteando-se naquele banquete celestial. Há pessoas que não servem a Deus por fazerem confusões em sua cabeça, por querer dar uma razão negativa a isso ou aquilo, quando não a querem compreender segundo as Escrituras. Há aqueles que cultuam a morte, há aqueles que cultuam animais, há aqueles que cultuam a si mesmos. Mas há aqueles, pela graça de Deus, examinam as Escrituras e não somente creem em Cristo para a sua salvação, mas enxergam o que acontece em suas vidas a partir da palavra de Deus, a partir do que Cristo disse. Nosso Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você acredita nessas verdades? Verso número 14 a 16. O escritor nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo, do braço todo pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A palavra de Deus nos dá razões suficientes para que nos acheguemos a Ele com fé mais sincera. Uma delas é exatamente essa. Cristo vence a morte não somente porque Deus o enviou naquela circunstância, mas porque Deus socorre aqueles que estão em aliança com Ele. A descendência de Abraão, até mesmo aqueles que em algum momento caíram, pecaram, se desviaram de Deus. Deus é misericordioso em lhes mostrar a salvação. Retirar de seus corações o pavor da morte. Aliás, esse é um dos pontos chaves para entendermos Apocalipse. Não é temor no sentido de medo, não é ficar amedrontado. Há pessoas que dizem que lê Apocalipse e se arrepia todo. Há aqueles que dizem que começam a ter sonhos estranhos, quando na verdade, ao crente que lê Apocalipse, ao crente que lê sobre aquilo que Deus está preparando para ser executado, os crentes se satisfazem, se alegram, confiam mais na palavra de Deus, porque sabem que o dia da redenção final se aproxima, porque sabem que encontrarão a Cristo face a face. As razões que você viu nessa noite, ouviu, não são suficientes para que você seja mais firme, seja mais disposto e creia ainda mais em Jesus. Não foi Buda que anunciou a salvação. Não foi Maomé que anunciou a salvação, muito menos
os filósofos gregos. Foi Jesus, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, o Deus que se fez homem. Não sejamos insensatos em negligenciar essa salvação, como diz o escritor desta carta, e negligenciarmos tão grande salvação. Haja vista que Deus se esvaziou de sua glória, desceu para salvar-nos. Você acredita na mensagem de salvação? Você acredita que aquilo que Deus nos fala em sua palavra é suficiente para você se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus, descansar na sua soberania? Por fim, você deve repousar naquilo que disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é este elo inquebrável entre Deus e o povo da aliança. Jesus é aquele por meio do qual nós conseguimos alcançar plena comunhão com Deus. É nele que você confia nessa noite. Por sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, te rogamos nessa noite que não permitas que nossas mentes venham confiar e descansar em razões externas à tua palavra, razões que nos dê alegria, razões que nos dê segurança, satisfação em Deus. Ó Senhor, essas razões só podem ser encontradas em tua palavra, naquilo mesmo que disseste sobre ti mesmo, sobre Cristo, sobre nós, homens, sobre a salvação em Jesus. Não permitas que negligenciemos tão grande salvação. Aperfeiçoa em nós Cristo, forma Ele em nossos corações, robustece a nossa fé, dá-nos a convicção de que nem a morte nem a vida, nada neste mundo poderá nos separar do teu amor. Alegra-nos em Cristo Jesus. Faz com que as nossas almas se regozijem em tua palavra, pela certeza que ela nos dá. Assim nós te oramos, no meio de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.